Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Albert, contador, e a gente está iniciando um projeto novo. Para quem acompanha aqui no canal da J Soluções do YouTube, a gente sempre está compartilhando informações com vídeos interessantes sobre a área contábil, a área tributária, e esse projeto novo é um podcast do canal da J Soluções, o AJCast. E a gente vai estar trazendo convidados super especiais, num bate-papo descontraído, um bate-papo informal, para trazer informações relevantes sobre diversos temas, case de sucesso, área contábil, área tributária, informações econômicas, empreendedorismo, enfim, tem muito conteúdo para compartilhar. E nesse primeiro episódio 1, a gente vai compartilhar sobre um tema muito relevante, que é prestação de contas eleitoral. Sabemos que esse ano temos eleições municipais para prefeito e para vereadores em todo o Brasil. E eu trouxe aqui pessoas super especiais que vão compartilhar bastante conteúdo com todos nós nesse primeiro episódio do nosso podcast. E eu estou aqui com meu amigo contador Kim Mendonça, certo? Ele que é especialista em contabilidade eleitoral, já tem uma experiência para compartilhar conosco. E estou também aqui com o meu convidado especial, Professor Moisés. Eu posso chamar de Professor Moisés porque ele já foi meu professor, então conheço ele há muitos anos. Esses cabelos brancos aqui já falam um pouquinho da experiência dele. Ele está falando, inclusive, que hoje não leciona mais, mas eu tenho certeza que compartilhou conteúdo com muitas pessoas bacanas. E ele é presidente do CRC também atualmente e analista do TRE. Então ele tem bastante conhecimento para compartilhar conosco nesse primeiro episódio de podcast. Falando nisso, gente, então a gente vai iniciar o nosso bate-papo apresentando aí os nossos convidados de hoje, trazendo primeiramente aqui o Kim Mendonça para falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho da sua experiência e a gente adentrar logicamente ao tema prestação de contas eleitoral. Bom, olá pessoal, tudo bem? Kim Mendonça, contador, empresário contábil também, atuo com prestações de contas eleitorais desde 2016, o meu primeiro pleito, então tenho aí uma boa experiência na área, né? Venho aqui para a gente agregar conhecimento junto ao professor Moisés, que também foi meu professor, tá? Então vou passar aqui a bola para o Moisés se apresentar um pouquinho também e a gente começar, sem mais delongas, esse bate-papo. Muito obrigado, Kim. Olá, Jonathan. Uma satisfação, né, que esse projeto AJCast, de ser o primeiro, de inaugurar esse momento da comunicação. E eu sou Moisés Campos, como já fui apresentado, estou presidente do Conselho de Contabilidade do Amapá nessa gestão 2024-2025. Estou no TRE desde 2007 como analista judiciário e atualmente também como assessor da auditoria interna. Então já atuo há bastante tempo na análise das prestações de contas, desde a eleição de 2008. Então são muitas eleições aí, acompanhamos muitas mudanças, inclusive no processo de prestação de contas, na legislação, né? Mudanças muito importantes, como por exemplo, a obrigatoriedade do acompanhamento de um profissional de contabilidade nas prestações de contas eleitorais dos candidatos e dos partidos que participam do pleito. Foi uma mudança que passou a vigorar a partir da eleição geral de 2014, então já vem 10 anos aí em que passou a ser obrigatória a presença, acompanhamento de um profissional da contabilidade na prestação de contas. Foi um ganho, né, para a categoria, uma conquista muito grande para a categoria contábil no país. Então, Moisés, para a gente começar esse bate-papo, hoje, no ano de 2024, como eu falei, existem eleições municipais e é interessante a gente falar para todo mundo que está nos vendo como é que vai funcionar esse rito, né? A gente sabe que você acabou de citar um fator importante, profissional contábil nesse processo. A gente está aqui com um profissional contábil, eu também sou contador, você é contador. Então aqui nós estamos batendo um papo com uma roda de contadores, né? Mas aqui nós fazemos muito a parte da prestação de conta dos candidatos. E você já faz ao contrário, você é a parte do governo que analisa as contas. E eu queria justamente ter essa acessibilidade sua. Quais são os principais pontos que o candidato hoje ele tem que se atentar, até porque sabemos que não é só ganhar a eleição. Tem uma prestação de contas que precisa ser aprovado para que ele futuramente, além de ganhar a eleição, possa ser diplomado. Então é preciso que ele esteja atento, né, às formalidades da prestação de contas
Mas a gente sempre divide esse tema, a própria norma faz isso, em dois grandes campos. A prestação de contas, que é, de fato, a entrega documental das informações também para a Justiça Eleitoral, para que seja submetida à avaliação e ao consequente julgamento. Mas nós temos outro tema anterior, que é o financiamento das campanhas, que compõe-se de receitas e despesas. Então nós temos regras com relação à captação de recursos, as receitas que devem ser observadas, a forma dessa captação. Nós precisamos, por exemplo, o candidato precisa ter ter contas bancárias para fazer a captação desses recursos, precisa saber quais recursos são ilegais, são vedados pela legislação, que ele não pode utilizar, não pode captar, não pode utilizar. Dê um exemplo que seria importante. Por exemplo, recursos de origem estrangeira. Então, recursos que estejam de proveniência de países, para não haver uma interferência na soberania, né, nacional nas eleições do Brasil. Perfeito. Então, é uma fonte vedada, essas são os recursos provenientes de países estrangeiros. Outra muito importante que vigora já algumas eleições é a proibição, inclusive por meio, né, de uma ADI do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o uso de recursos de empresas nas campanhas eleitorais. Isso desde a eleição de 2016 passou a ser proibido o uso de recursos de empresas. E por isso, né, nós temos duas grandes fontes de recursos, que são recursos provenientes das pessoas físicas, né, e dos cofres públicos. Nós temos o fundo partidário, que é um recurso criado, é um recurso que sai dos cofres da União para os partidos e tem como finalidade o sustento desses partidos, a manutenção dos partidos. Contudo, os partidos retiram parte desse recurso para aplicar nas campanhas, mas a partir do momento em que se proibiu o uso de recursos empresariais, criou-se, a partir da eleição de 2018, o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, né, o famoso FEFC ou FEFEC. E aí isso alavancou muito o volume de recursos nas campanhas. Eu fiz um estudo há um tempo, até para consumo acadêmico, que eu comparei os recursos investidos nas eleições municipais, né, para vereador e prefeito, 2016, 2012, 16 e 20. Em 12, quando ainda era permitido o recurso empresarial, 2016, quando já não era mais, e 2020, quando já havia o fundo especial, que começou em 2018. Interessante. Então, o que eu verifiquei aqui nas eleições municipais de Macapá apenas, tá? Foram gastos cerca de 5 milhões na eleição de 2012. 2016, 6 milhões aproximadamente, 6 milhões um pouco. Mas em 2020 foi mais de 18 milhões, quase 19 milhões. Sendo que 95% ou mais dos recursos provém dos cofres públicos. Isso tem algumas consequências, né? Há um volume maior de recursos disponíveis para os candidatos e isso também implica um maior controle. Que é feito pelos partidos? A Justiça Eleitoral fiscaliza a aplicação desses recursos. O Ministério Público Eleitoral também, porque há mais recursos públicos sendo investidos. Hoje então, a Justiça Eleitoral com o Ministério Público trabalham em conjunto nessa fiscalização? Cada um tem o seu papel constitucional, né? O Ministério Público fiscaliza, inclusive durante o pleito ele pode ter ações de fiscalização, guardar informações para que depois possa confrontar com a prestação de contas. Como, por exemplo, uma prestação de contas pode chegar lá a informação de que houve contratação de pessoal, uma determinada quantidade, que houve carreata. E é possível que o Ministério Público, né, acompanhando todo o movimento da campanha, tenha evidências de que aquelas informações não são verídicas, por exemplo, né? A Justiça Eleitoral também fiscaliza, mas a nossa fiscalização ela é mais em que sentido? Nós dispomos de uma estrutura de cruzamento de informações com outras bases de dados que nos auxilia na análise das prestações de contas, né? Por exemplo, nós temos acesso à base de dados do Ministério do Trabalho, né, CAGED, do Banco Central, cruzamento de informações. Os fiscos municipais e estaduais também disponibilizam informações para a Justiça Eleitoral, para que possa, por exemplo, chegou uma nota fiscal do candidato, essa nota fiscal ela é verídica, né? Ela existe na base daquele ente que emitiu, então há uma série de cruzamentos de informações. Então a Justiça Eleitoral atua dessa forma, avaliando as informações que estão presentes na prestação de contas a partir do cruzamento de uma série de informações junto às bases de dados parceiras.
E Kim, indo para o lado prático, né? É importante a gente falar aqui, né? Porque a gente está trabalhando aqui com 2 pessoas especialistas, uma parte pública, outra para a parte já da execução. O candidato, a partir do momento que seguiu os ritos, emitiu seu CNPJ, lembrando que o CNPJ do candidato, né? Abriu sua conta bancária, certo? Mas aí, como é que funciona agora a parte prática? Quando você vai sentar aí com o candidato ou com a sua equipe técnica, como é que consiste as primeiras etapas de organização desse processo, porque tem um rito de organização, né? Porque lembrando, não é de qualquer forma, logicamente, que o candidato pode gastar esse recurso, o que ele pode gastar, como é que funciona esse processo de organização, quais são os documentos necessários e também, principalmente, em que sistema, né, a gente informa esses dados para que, logicamente, o analista do TRE possa fazer o seu trabalho. Bom, o primeiro passo é, logicamente, obedecer à regulamentação, né, que rege as eleições. Todo pleito ele sai um regulamento com algumas alterações anterior que determina, né, quais são as regras da eleição. Após isso, né, a minha didática é nada mais do que um resumo, um checklist, né, do que ele deve obedecer, porque é aquela situação. O candidato ele está preocupado em fazer a campanha, né? Em ali contratar os gastos, fazer a sua publicidade, ganhar os seus votos e tal. Só que por trás precisa ter aquele cuidado técnico para não haver as irregularidades que depois impeça ele de vir a ser diplomado, né? E assumir o cargo. Então é um trabalho minucioso, né? Eu costumo fazer uma reunião de apresentação inicial do que é permitido, do que não é. E ter aquele contato que são, acho que 3, 4 meses de... meio que você se desliga das demais tarefas e foca somente nessa questão eleitoral, porque o candidato não tem hora, né? É à noite, é de dia, às vezes até de madrugada, quando tem que se deslocar para outro município. E ali nesse meio do caminho ele vai fazendo contratação de gastos, né? Então, esse é o principal ponto. Eu passo a orientar, eu tento, né, melhor dizendo, orientar ao pé da letra o que é permitido. Logicamente, inclusive nas eleições eu procuro muito a assistência do TRE, né, com as informações, porque eu sei que são eles que vão julgar, então eu procuro montar a prestação de contas de acordo como fique a melhor forma de se analisar, para que não fique ali uma dúvida do que possa ser que tenha acontecido. Então eu busco unir o máximo de informações possíveis para mostrar a evidência, a materialidade daquele gasto. Então nota fiscal, contrato, extrato bancário, comprovantes de pagamentos, em casos de recibos eleitorais também, em alguns casos de estimáveis, entendeu? Então recibos eleitorais são a comprovação da receita, né? Do candidato. Exatamente. Né? Então, alguns casos são... Porque não é qualquer recibo, né? É um sistema específico no SPCE. Então, vou falar um pouquinho também sobre o SPCE já, mas em alguns casos eles são dispensados, em alguns casos obrigatórios, né? Então, a gente precisa seguir os ritos de acordo com o fiscalizador espera, que é justamente para quando a gente entregar, às vezes acontece de ter uma pendência ou outra, mas serem as mínimas possíveis, né? Porque senão se torna acho que o Moisés deve falar um pouquinho disso, um processo exaustivo, porque quem tem a prioridade são os eleitos. Então os não eleitos às vezes demora 1, 2, 3 anos, o que acontece? O cara perdeu o candidato, daqui 3 anos ele não quer mais saber daquela irregularidade ali, mas aí ele vem a ter problemas se não solucionar, entende? Então eu procuro organizar essas pastas, inclusive eu tenho aqui, desde 2016 foi meu primeiro pleito, os arquivos aí, se um dia vier a ser preciso, que eu acredito que não, poder representar. Então te respondo dessa forma, seguindo os ritos, não há mistério, 1 mais 1 igual a 2, pegar o regulamento e seguir. E Moisés, o Kim falou buscar um checklist para não ter problemas, né? E já falando pelo lado do problema, indo para o lado prático, assim, o que você tem identificado assim, de maior problema nas análises que vocês pegam, né? Que é muito comum, os principais vícios, erros, até para que a gente possa trazer informação para que os candidatos não possam cometer, né?
que hoje é muito comum e que vocês com certeza fiscalizam e a gente possa trazer essa informação importante para todos. O Kim falou sobre a materialidade dos gastos, é muito importante que estejam devidamente demonstrados, né, com informações suficientes que permitam a identificação, né, e avaliação desses gastos. Eu lembro agora de uma situação que foi julgada recentemente, inclusive, lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na qual um candidato aqui do Amapá, né, teve as suas contas avaliadas, depois acabou tendo recurso lá para o TSE. E o que aconteceu? Há um dispositivo da norma que regula os gastos com pessoal e determina lá um rol de informações que devem estar presentes na prestação de contas. A identificação da pessoa que foi contratada, a atividade que ele ia exercer, o horário que ele ia cumprir, o local no qual ele ia exercer essas atividades. Então você precisa ter informações que permitam a fiscalização, se de fato essa contratação tem materialidade. E verificou-se, as pessoas pensam que basta apresentar uma nota fiscal. Contratei um coordenador de campanha responsável pelo bairro tal, pela zona tal, Zona Sul. Coordenador de campanha Zona Sul. Contratei ele, paguei 20 mil. Está na nota fiscal. Isso não é suficiente. Além de identificar a pessoa, que já está lá identificado, mas qual horário que ele ia trabalhar? Onde é que ele ia exercer essa atividade? Quais atividades que ele ia executar? E aí a gente recomenda que essa materialidade lá conseguiria ser satisfeita com um contrato. Então, quando a norma fala dos documentos que comprovam as despesas, né, lá no passado já havia advogados tentando interpretar de que seriam substitutos da nota fiscal, quando na verdade não. Todos os gastos que são submetidos à tributação é necessário que se apresente nota fiscal. Contudo, alguns gastos precisam de mais documentos para que comprove a materialidade, como por exemplo contratação de pessoal. Você precisa de um contrato. O contrato iria satisfazer essa materialidade que foi julgada a nível de TSE. O TSE entendeu que o candidato não comprovou a materialidade desses gastos e determinou a devolução dos recursos, porque eram recursos públicos, né, fundo especial, então tem que ter todo um cuidado. Quando, por exemplo, você fala de combustível também tem todo um regramento lá. Você tem que informar a placa do veículo, qual é o veículo, o período que ele foi usado, né? A quantidade plausível. Se for carreata, por exemplo, existe limitação, né? Por exemplo, a locação de veículo, são o que a gente chama de sublimite. Existe o limite de gasto de campanha, que foi divulgado recentemente pelo TSE, né? O prazo era até 20 de julho, foi divulgado Já está no portal do Já está no portal, quem quiser consultar lá está disponível, porque é um limite que depende do tamanho do município, foi aferido isso lá em 2016 e vem sendo só feita atualização pelo IPCA. Então você pode acessar o portal do TSE e escolher o município, qualquer município, dos 16 municípios, no caso do nosso estado do Amapá. Você consegue ver qual é o limite de gasto para prefeito, se for para o segundo turno, qual é o limite para o segundo turno, para vereador, tem todos, isso aí é o limite, né? E o sublimite que a gente diz são 2, que é a alocação de veículo, é até 20% dos gastos que foram contratados se poderia gastar com locação de veículo, e 10% limite para alimentação com o pessoal. Então, por exemplo, quando eu falar sobre combustível, você tem essa possibilidade de colocar combustível em veículos que foram cedidos ou que foram locados para a campanha. Você tem também a possibilidade de colocar combustível em veículos que participaram de carreatas. E, inclusive, há limitação de volume de combustível para veículos que participam de uma carreata. A norma diz que até 10 litros por veículo. Então, se forem 100 veículos que vão participar, você pode gastar no máximo 1.000 litros. Seriam 10 litros em cada veículo, no máximo, né? Então, essas informações devem estar disponíveis lá, devidamente comprovadas, para que se evite que numa avaliação e no julgamento não se consiga aferir a materialidade e, consequentemente, isso gera, por exemplo, uma devolução. Legal. Até o candidato, de repente, gastou, mas como ele não consegue comprovar, ele é penalizado e tem que devolver. É isso que é bacana. É assim, importante a gente esclarecer para todo mundo que está acompanhando a gente no AJCast, comigo, Albert, e com os nossos convidados aqui. Gente, observe aqui, desde o princípio, tanto da análise do Moisés quanto a análise do Kim, a gente está falando basicamente seguir os ritos da normativa que foi publicada naquela eleição. Cada candidato, sendo para prefeito, sendo para vereador, existe prazos a ser cumpridos, existe limites de receita e de gastos a ser cumpridos e existe uma coisa chamada algo plausível.
Por exemplo, você tem gastos com combustível, mas para ter gasto com combustível você precisa ter veículos, certo? Para ter gasto com, por exemplo, serviço de comunicação, rede social, você precisa ter um contrato de prestação de serviço com aquele serviço de comunicação. Então uma coisa puxa a outra. Esses cruzamentos de dados, eles são importantes. Então fique atento, procure logicamente um contador, um advogado, uma pessoa que possa instruir esse processo. E Kim, indo também pelo lado já do contador, como é que funciona hoje um contrato de prestação de serviço com esse profissional, com esse candidato que já está com o CNPJ, já está com a sua conta aberta, né? Como é que hoje o contador presta esse serviço? Existe um honorário contábil específico, e isso varia de acordo com cada candidato. E aí, indo para o lado prático, a partir do momento que você fecha o contrato com ele, já senta com a pessoa, dá as instruções e aí já começa a coletar essas informações para preencher lá no aplicativo do TRE. Bom, Albert, esse assunto eu acredito que seja um pouco polêmico, a formação desse preço, né? Porque o que acontece? Moisés daqui a pouco pode complementar, mas há um entendimento que esse preço ele deve ser de mercado. Mas às vezes o preço de mercado, na minha opinião, ele não é o suficiente para fazer a manutenção dos teus custos operacionais. Então, você sabe, você é contador e eu também. Nós às vezes não fazemos, nós temos uma equipe que faz a prestação de contas e nós temos custos com essa equipe, impostos. Então, na hora de formar esse preço, inclusive é um dos grandes motivos que causa diligência e o Ministério Público às vezes pede esclarecimentos quanto a isso, sem problema nenhum, e a gente presta os esclarecimentos devidos, mas há uma digamos assim, dúvida em relação a isso. Então, como eu procuro... o que é esse preço de mercado? Né? Como eu procuro formar o meu preço? Te respondendo, analisando o candidato. Então, eu procuro vincular, se aquele candidato, um exemplo, ele tem potencial, que nós sabemos quem são os candidatos, os seus históricos e os seus partidos, tem potencial de chegar aos 100% ou bem próximo ao limite de gastos, eu sei que o fluxo da prestação de contas dele vai ser elevado. Então eu não tenho, dito tudo isto que eu acabei de te falar, da equipe, impostos e também a minha margem de lucro como profissional, digamos assim, como colocar um preço de mercado, porque o preço de mercado ele é abaixo, na minha opinião, do devido. Então, te respondendo, eu acredito que isso seja muito uma análise pessoal, entre aspas. Cada profissional determina o seu preço. Logicamente que não existe aquele preço. Vou dar um exemplo, o limite de gastos é 100 mil, você vai cobrar 50 mil. Então vai gastar 50% do gasto só com o contador? Então não é razoável, né? Não é razoável, exatamente, não é plausível, a conta não fecha, né? Porque nós sabemos que existem outros custos, exatamente. E isso é para fazer a campanha do candidato, não é o contador que vai fazer, logicamente, ele conseguir todos os votos que ele pretende, né? Então eu acredito que na minha opinião, vou dizer, 10%, 15%, 20% do total dos gastos, eu acredito que seja um valor ok. Acima disso, eu acredito que já tenha essa questão de possíveis bacana falar sobre pontuações isso. Do Ministério Público, vamos dizer assim. Eu gostaria que você até complementasse também como analista, mas essa questão. Com essa questão do valor do trabalho do contador, também do advogado, né? Eu acho importante, até para demonstrar materialidade, o contrato e o nível de serviço que está estabelecido nesse contrato. Porque, por exemplo, o Kim falou sobre a atuação do profissional, né, durante o processo de prestação de contas. E eu lembro que na legislação está previsto lá um administrador financeiro. Porque a ideia é que o candidato vai estar preocupado em buscar votos. Em tese, ele não deveria estar preocupado com as minúcias e com o detalhamento das regras de financiamento e prestação de contas. Porque, em tese, ele teria um administrador financeiro que foi qualificado, foi capacitado e é aquele que vai estar ao lado dele, ele vai fazer a ponte entre o candidato, a campanha, na verdade, né, e o contador. O contador atuaria como? Ele recebe as informações do administrador financeiro para que permita ele começar a cumprir as obrigações de prestação de contas que já começam tão logo cai o primeiro crédito na conta. Porque a partir do momento que caiu o primeiro recurso na conta bancária do candidato, ele já tem
até 72 horas para enviar o relatório financeiro para a Justiça Eleitoral. Importante, mas então, para cada rito, tanto de receita quanto de gasto, tem um prazo estabelecido. Exatamente. Eu divido assim, são 3 momentos. Você tem a receita financeira, uma vez que entrou na conta, você tem até 72 horas para enviar essa informação. Então, isso cria um fluxo. E aí, por exemplo, um contrato lá vai definir que quem é o responsável por transmitir as informações para o contador para que ele possa alimentar o SPCE e enviar a informação. Ele vai ter acesso aos extratos bancários? Ele teria que ter uma senha para isso. Ou o administrador financeiro que vai ter acesso e vai enviar para ele? Tudo isso vai estar definido no contrato. Certo. É responsabilidade, né? E, consequentemente, deve impactar em preço, né? Quando o contador começa a assumir papéis, né, mais adentro a campanha, às vezes até parecendo ao administrador financeiro, provavelmente ele vai cobrar mais caro. Porque ele vai ter, em tese, o trabalho dele básico qual é? Recebe informação, lança no SPCE e envia para o TRE. É essa a obrigação do contador básica, né? Então ele tem que enviar os relatórios financeiros com prazo de até 72 horas a partir do crédito, tem que enviar a prestação de contas parcial com a movimentação do início da campanha até o dia 8 de setembro, a janela se abre de 9 e se fecha dia 13 de setembro, ele tem esse prazo para enviar, e tem que enviar a prestação de contas finais 30 dias depois do primeiro turno, né? Então, são essas obrigações do profissional da contabilidade. Entretanto, ele precisa receber as informações. E também eu entendo que ele, por ser um especialista, ele deve dar um treinamento, responder questionamentos, dúvidas durante a campanha e orientar o candidato, né? Produzir um material que simplifique as normas. Olha, quais são as principais normas aqui, quais são os dispositivos que você não deve estar atento. Esse é o trabalho do profissional da contabilidade, na minha percepção, né? Legal, bacana, gente. Olha, observe como as duas coisas casam perfeitamente, né? E aqui a gente está batendo um papo para compartilhar esse conteúdo com vocês, mostrando essa visão técnica de um analista e mostrando a visão técnica de um contador profissional que trabalha na área. Mas antes, a gente vai dar uma pausa aqui para... Hoje é um dia também especial, porque um dos nossos patrocinadores aqui mandou um presente aqui pra gente. Produção, manda aqui pra gente aqui. Pizza Fold. Moisés, para você aqui uma lembrancinha aqui, um presente da Pizzaria Fold. Obrigado. Para você, a gente agora aqui abrir aqui. Tá quentinha até. Tá quentinha, né? Gente, ainda bem que eu acho que o podcast não tem cheiro, né? Então, tá cheiroso. O pessoal aí do outro lado da tela vai salivar agora. A JCast Fold Macapá. Muito obrigado. Obrigado aí a galera da Fold, certo? Pizzaria aqui em Macapá, que sempre tá mandando pra gente. E é nossa parceira aqui do AJCast a partir de hoje, para dar sorte, a gente começar com esse projeto Pé Direito, junto com o nosso parceiro aqui, Moisés e o Kim, compartilhando conteúdo sobre prestação de conta eleitoral. Já a gente come, gente. Então, assim, continuando o nosso bate-papo aqui, Moisés, a gente ir encaminhando assim pro nosso final do nosso bate-papo. Eu acho que as coisas aqui estão acontecendo de uma maneira bem dinâmica. Na prática, muito bem, o Kim falou que ele prestou contas, informou junto ao sistema específico, e aí você recebe essas informações. Nesse recebimento, existe a prioridade, logicamente, para os candidatos eleitos. A eleição é dia 6 de outubro, né, para vereador e para prefeito, se houver segundo turno, aí tem mais um tempinho para o segundo turno, para prefeito. E aí, nesse caso, o que vai acontecer a partir do momento que você recebe essa informação? Ou seja, já na primeira informação já começa a análise de vocês, ou não, Albert? Depois que a gente recebeu a informação, o candidato foi eleito, aí que a gente vai começar a analisar, vai começar a fazer as comparações. E aí, analisei. Vocês dão, como é que funciona o parecer de vocês para que o candidato possa ser diplomado ou não, né? Ser penalizado com multas, ou até não ser diplomado, porque caso a prestação de conta não seja aprovada. Bem, não há uma análise ainda da equipe técnica. A equipe técnica ela se debruça sobre a prestação de contas, as prestações de contas finais. Entretanto, qual é a finalidade de já se enviando os relatórios financeiros e, por conseguinte, também a prestação de contas parcial? Lembrando que a norma menciona que é obrigado a informar a receita financeira nesses relatórios financeiros. Contudo,
Se no SPCE, no Sistema de Prestação de Conta Eleitoral, você já for lançando as despesas, essa informação também vai. E ela vai para um portal chamado Divulga Candi, em que você já tem ali, né, um panorama, já tem um quadro ali. Um espelho, né? É um espelho do que já foi arrecadado até aquele dia, né? Como foi gasto aquele recurso. É uma consulta pública. Consulta pública. Legal. Então, esses dois mecanismos, Inclusive, relatório financeiro e As prestação de notas conta fiscais espacial... ficam lá também, né? Não, o que acontece? Relatório financeiro e prestação de conta espacial, o que vai, a princípio, é só informação. Os arquivos que devem ser escaneados, você deve escanear a nota fiscal ou carregar o PDF nota fiscal para dentro do SPCE, as cópias dos extratos. A documentação, de uma forma geral, ela é acumulada e ela vai ser encaminhada para a base da Justiça Eleitoral somente na prestação de contas final. Até a eleição passada, como é que era o procedimento? Você transmite a prestação de contas final, ou seja, vai só informação. E, ao mesmo tempo, é gerada uma mídia em que carrega todos esses arquivos. Cópia do extrato, Então cópia hoje das não notas se leva mais fiscais. nada físico. Até a eleição passada tinha que gerar isso numa mídia, por exemplo, um pendrive, levar até a Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral ou o TRE, para de lá fazer a transmissão. Nessa eleição, o TSE já nos avisou que vai implantar uma nova sistemática, já está em implantação, e que vai ser por nuvem. Então, o contador lá do seu escritório vai gerar a mídia e de lá ele já vai transmitir via nuvem para a base da Justiça Eleitoral. Não vai precisar mais se deslocar até os atendimentos físicos da Justiça Eleitoral. Tá? Mas o Divulga Candi lá, Moisés, só pegando o teu gancho aí, a partir do momento que se emite aqui um prestador de serviço, uma nota fiscal, ele já também totaliza lá, né, os prestadores de serviços da campanha. Sim, vai ficando tudo informado lá. Você tem a receita com a identificação de quem doou para a campanha. Então, uma empresa de marketing já vai uma nota fiscal. Emite a nota fiscal, já vai para a base lá. O que acontece? Como no relatório financeiro, você, por exemplo, se você tem a prática de estar lançando já os gastos, essa informação já vai no relatório financeiro, também vai na parcial, de modo que quando o cidadão, o eleitor, né, até os outros candidatos quiserem consultar, vão verificar lá, olha, o candidato já captou X valor, veio dessas fontes, ele já gastou nessas despesas com esses fornecedores. Está tudo detalhado lá. Isso dá uma transparência ao processo. E também essa informação ela já começa a ser analisada a nível de inteligência artificial. De que modo? Isso é uma novidade desse ano? Não, já é feito há muito tempo. É porque esse nome inteligência artificial parece que é uma novidade, mas se for pensar bem, a gente já faz há muito tempo. De que forma? Essas informações elas vão passar por um crivo de modo que é emitido um relatório de inteligência chamado indícios de regularidade. Então, por exemplo, entre os doadores, tem algum doador lá que é beneficiário de algum programa do governo federal, como Bolsa Família. Ali não é uma irregularidade, mas é um indício. Uma pessoa que recebe Bolsa Família tem capacidade financeira de doar para um candidato? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aí, Moisés, aproveitando esse teu gancho. Aquele limite dos 10% de pessoa física, vocês têm também um crivo em relação a isso? Ele só é apurado no final. Não dá para apurar no processo, é apurado no final. E, na verdade, é uma informação que vai para o Ministério Público para depois ele verificar se houve... O limite que você fala é referente ao imposto de renda, né? Os 10% de doação feita no último Pessoa física pode doar até 10%, né, da sua renda bruta relativa ao... E o próprio candidato pode fazer também? Pode também, o próprio candidato pode fazer doação para ele mesmo. Sua doação para ele mesmo, né? Só que aí não tem um limite de 10%. Ele não é submetido a esse limite de 10%. A dúvida era se... E a doação pode ser tanto em, digamos, dinheiro, em valor financeiro, ou em bens. Por exemplo, eu tenho a minha casa que eu quero doar para o CD candidato. para uso. CD, no caso. CD veículo, CD imóveis. No caso, CD o nosso serviço. Exatamente. A dúvida seria se no momento em que ultrapassa o limite dos 10%, se a justiça ela já meio que... No momento, não. Porque, na verdade, isso é feito indício, né? Isso é feito no final. Então, o indício, eu lembro agora, por exemplo, de algum beneficiário do Bolsa Família que aparece como doador. Ou o parente de um candidato está lá contratado como coordenador de campanha. É vedado contratar parente? Não, mas acende um alerta. Contratou o irmão. O nosso palestrante no evento passado, o Guilherme, citou uma situação, né, em que a avó do candidato, que tinha 89 anos, foi contratada por um valor bem alto, inclusive, para ser a coordenadora da campanha. Aí acende o alerta, é um indício, né? Será que ela tinha capacidade física para uma campanha que a gente sabe que é extremamente exaustiva, né?
mesmo as pessoas mais jovens ficam exauridas, né, para um período eleitoral. Então, na verdade, são várias situações em que geram esses alertas e isso é encaminhado para o Ministério Público tem acesso, aí ele já pode iniciar as devidas apurações. Isso já é feito no curso da campanha, inclusive. Moisés, é identificado esses problemas, né? Indícios de irregularidade. Qual seria a penalidade? Ou sabendo, gente, que é obrigatória a prestação de conta, né? É importante falar, todo qualquer candidato, mesmo aquele que não teve movimentação, né? Mesmo aquele que não teve movimentação. É obrigatório prestar contas, certo? E aí, qual seria a penalidade para esse candidato que não fez ou que fez de maneira parcial ou irregular? Como você disse, é obrigatório o envio. Caso não seja feito o envio, né, dali um prazo até de 2 dias, 3 dias, a Justiça Eleitoral vai notificar o candidato, né, para que ele apresente. Então é dada a oportunidade para ele apresentar. Caso ele não apresente, instala-se um processo de prestação de contas, né, e aí, com as informações que nós dispomos, porque nós dispomos de muitas informações, já dá para fazer uma avaliação. Mas como ele tem que prestar contas, é possível que ele, perdendo todos os prazos, tenha suas contas julgadas como não prestadas. É o pior dos mundos. Ter uma conta desaprovada pode gerar o quê? Uma devolução de recursos, um novo processo de apuração, por exemplo, de uma situação como abuso de poder econômico, já é um outro processo, não é prestação de contas. Pode advir uma prestação de contas não aprovada. Agora, a não prestação de contas é pior em que sentido? O candidato que tem suas contas julgadas como não prestadas, ele não vai ter acesso à sua quitação eleitoral até o final da legislatura. Mesmo que ele entre depois com um processo de regularização, ele não vai, uma vez julgado, não prestado, vai ficar com esse status. O que ele pode é regularizar as contas. Ele vai apresentar como se fosse uma prestação de contas, vai passar por toda a avaliação e no final o julgamento favorável a ele, no caso da regularização, vai permitir a ele acesso à quitação eleitoral depois que acabar a legislatura. Então nós estamos em 2024, a legislatura começa em 25, 26, 27, 28. Caso um candidato desse pleito tenha sua prestação de contas julgadas não prestadas, ele vai ficar sem quitação eleitoral até o final de 28. Ainda que ele regularize em 25, 26, 27, não interessa. Ele vai regularizar dentro desse período, ele não vai ter imediatamente a quitação eleitoral. Ele só vai ter dia 1º de janeiro de 2029 em diante. Que implicações isso tem? A gente sabe que tem muitas situações da vida do cidadão que ele precisa da quitação eleitoral, como, por exemplo, assumir um cargo público. Aconteceu de candidatos que foram aprovados em concursos públicos, precisavam da quitação eleitoral, quando foram à Justiça Eleitoral descobriram que tinham contas julgadas não prestadas e que não teriam quitação eleitoral. Não sei como resolveram, mas ele não vai ter a quitação eleitoral e provavelmente isso vai prejudicar a posse no cargo público, por exemplo. Importantíssimo, importante essa informação, Moisés, porque muitas pessoas não sabem disso, certo? Acha que é somente se candidatar, ganhar a eleição, mas tem todo um rito, um processo importante. E até assim, para o candidato eleito, né? O candidato que já foi eleito e aí vai tomar posse aí no próximo ano. Poderá acontecer de, digamos, daqui a um ano ser julgado alguma conta dele e ser desaprovado e impactar no mandato dele? Aconteceu, inclusive, recentemente com uma mandatária, né, aqui do estado do Amapá. Inclusive as pessoas até questionam, mas já não tinha sido julgadas as contas? É porque, na verdade, no direito existe o fato novo. Então, o que aconteceu? As contas foram julgadas. Naquele momento, não tinha-se conhecimento de determinado fato. Esse fato depois veio ao conhecimento da Justiça por meio de uma denúncia, que envolvia recursos que foram captados e gastos durante a campanha. Então, o que se julgou naquele momento não foi mais a prestação de contas. Foi aquele fato, aquela ilegalidade, né, com o recurso público da campanha. E isso, né, a candidata foi condenada e acabou gerando a perda do mandato. Então, a aprovação das contas não é uma garantia total de que, havendo um fato novo, não vá se apurar aquele fato. As pessoas têm um entendimento errado de que, uma vez com o certificado da aprovação das contas, pronto, está em paz. Não. Se tiver algum fato novo que seja apurado e seja detectado que houve um crime, vai ser julgado. Vai ter então, gente, aí a importância, né, de um profissional contábil, dos profissionais que vão cercar o seu aparato aí, né, desse processo, sendo advogado, sendo administrador de campanha, que vai fazer esse processo todo. Não é somente só fazer a eleição, ganhar a eleição, mas sim
ter todo esse suporte. A gente está se aproximando do fim do nosso podcast, certo? E eu queria que o Kim falasse um pouquinho na sua fala de encerramento do seu trabalho, do que consiste, deixar um recado para os profissionais contábeis também, deixar um recado aos candidatos, e como é que faz também para fazer o processo de contratação do teu trabalho, enfim, para que você possa prestar contas e executar esse serviço bem feito. Certo. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? É muito satisfatório, acho que é a segunda ou terceira vez que nós fazemos um diálogo sobre prestação de contas eleitorais com o professor Moisés, é sempre muito gratificante para mim. Em relação à contratação de serviços, procurar o escritório AJ Soluções, né? No qual eu sou sócio. Nós temos Instagram, site, para aqui o espaço físico também, se quiser vir procurar. Nós estamos aqui para atender. Em relação à questão de contratação, te respondendo, aí já é uma questão tete a tete, né? Para falar o português claro. Então, cada candidato a gente senta, conversa, negocia, fechando o serviço, nós começamos, né, esse trabalho de orientação em cima das normas, em cima do que pode, do que não pode, quais são as regras do nosso trabalho, os contratos, como funciona a questão de documentação, prazos e etc. E basicamente é isso. E assim, para finalizar, uma dica que eu dou para os meus colegas contadores, eu sou bastante acessível, né? Eu sempre gosto de falar isso, então eu troco muita informação, inclusive com colegas de faculdade hoje formados também. A gente tem um relacionamento muito bom, mas uma dica de modo geral para meus colegas contadores é o que eu falei no início, não buscar inventar, é seguir o que está determinado na legislação e aplicar, é simples assim. Então parece até clichê falando, mas muita gente que eu converso que teve problemas é porque tentou inventar ou não aplicou ao pé da letra o que deveria e depois veio a ter problema. Então, de posse disso, encerro minha fala dessa maneira e passo a bola para o Sr. Moisés, agradecendo. Moisés, então, para a gente encerrar, o que você pode trazer de mensagem para todos os profissionais, enfim, que estão acompanhando a gente aqui no canal da J Soluções, canal do YouTube, até porque iniciar aqui com o pé direito com você, do nosso projeto AJ Cast, que é o nosso podcast, para a gente estar aqui compartilhando conteúdo com todos vocês. A gente iniciar com o pé direito com você que é presidente do CRC, mas principalmente você que é um analista, então tem uma vasta experiência nesse processo, trouxe aqui informações relevantes, certo? Desse processo. E o que você pode deixar de mensagem para o candidato, mas também para o profissional contábil, os profissionais em geral que cercam agora a prestação de contas eleitoral? Bem, aos pré-candidatos, né? Aos pré-candidatos eu digo que procurem profissionais qualificados, né? Tanto na área da contabilidade quanto do direito, porque são dois profissionais que é exigido a participação deles no processo de prestação de contas. Aos profissionais da contabilidade que busquem qualificação. Lembrando que o TRE Amapá, né, encerrou inclusive há poucas semanas, um projeto chamado Política e Cidadania, que fez inclusive uma caravana, foi itinerante pelos interiores, fomos ao Amapá, fomos ao Porto Grande, Laranjal do Jari, Oiapoque, e encerrou aqui em Macapá, levando conhecimento sobre a norma eleitoral e diversos assuntos, e Moisés, o material em si, TSE, todo esse material, resoluções, já está todo disponível no portal. Então, sim, as resoluções. E aí eu queria dizer o seguinte, para os profissionais da contabilidade, que a Justiça Eleitoral disponibiliza até curso de prestação de contas, cursos de modo virtual, né, modo online. Então você pode ir lá e ter um certificado de um curso nós temos cursos voltados para os servidores, mas também temos cursos voltados para a sociedade. Então é possível também fazer o curso, ter acesso às normas, manual do SPCE. O Conselho de Contabilidade, em parceria com o TRE, vai promover agora dia 9 de agosto, daqui a pouco mais de uma semana, uma oficina, né, de uma tarde sobre o SPCE, né, em parceria com o TRE, vai ter um instrutor do TRE. São poucas vagas, são apenas 30 vagas destinadas aos profissionais, né, devidamente habilitados, registrados e regulares junto ao Conselho de Contabilidade. Então, ainda temos algumas vagas lá. Quem tiver interesse, quiser atuar ou quiser se aperfeiçoar, entre no site do CRC Amapá e verifique lá o link para inscrição nessa oficina que vai ser no dia 9 de agosto. Tá certo. Muito obrigado, Moisés. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Kim. Obrigado a você que acompanhou o nosso podcast do AJ Cast com o Albert
Jonatas, contador. E a gente sempre vai estar, gente, aqui compartilhando conteúdo, informações relevantes em diversas áreas, tá? Área contábil, área econômica, empreendedorismo, case de sucesso. Então a gente iniciou esse projeto a partir de agora com esse episódio 1 e a gente vai estar trazendo novidades e informações. Muito obrigado a você, gratidão, que Deus abençoe todos vocês e um grande abraço. Até a próxima!